Alguém ficou com alguma dúvida sobre o Classroom, sobre os métodos da aula? Quem quer fazer alguma pergunta antes da gente começar a aula de hoje? Tá, caso alguém não tenha conseguido entrar no Classroom, caso alguém não tenha entendido qualquer coisa, pode me escrever, tá? Se quiser me escrever no privado, tiver vergonha de escrever no grupo, tá? Perguntem, porque hoje a gente já vai usar o Classroom para a primeira atividade, tá bom? Bom, vamos para nossa aula. Deixa eu ver como é que eu compartilho a tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando, né? Tá. Deixa eu ver. Deixa eu maximizar aqui. Escreva alguma coisa no chat só para eu ver se sobe um comentário aqui de vocês ou não no Teams. Podem escrever qualquer coisa só para ver se eu consigo ter acesso ao chat ou não. Não. Então, assim como o Meet, aqui no Teams eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo no chat, tá? Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Ou façam um sinal, façam um barulho de, sei lá, soltem um fogo. Façam qualquer sinal, porque eu não consigo ver o chat, tá? Então, vocês precisam me falar se vocês tiverem dúvida, porque eu não vou estar olhando o chat, tá bom? Podemos começar a aula, então? Vamos entrar na... Oi? Bom, vamos para nossa aula propriamente dita, então. A gente está hoje, gente, na nossa primeira aula de biofísica. E hoje a gente vai começar a falar sobre, principalmente, matéria e energia, que vai ser o que vai embasar toda a nossa disciplina, daqui até outubro, tá? Antes de começar a aula em si, eu trouxe uma curiosidade para vocês que eu achei bem interessante. Eu sei que muitos de vocês estão cursando, quer dizer, muitos não, acho que a maioria está cursando biofísica só porque é obrigado, e aí deve estar pensando, nossa, que disciplina inútil. Mas a título de curiosidade para vocês, eu estou trazendo um edital para uma vaga para... Uma não, né? Eu acho que são ou 50 ou 60 vagas para pessoas formadas em ciências biológicas. Edital aberto aqui para Roraima, ó, tá aqui em cima. Governo do Estado de Roraima, edital número 01 de 21. E olha que interessante, gente, os conteúdos que caem na prova para formados em ciências biológicas. Ao todo, o edital tem 26 pontos, tá? Para vaga de conhecimento específico em ciências biológicas. Dentro das ciências biológicas, o que cai? 26 pontos. Dos 26 pontos, do 20 ao 26, os pontos são esses aqui que estão aparecendo para vocês na tela. E, curiosamente, na aula de hoje, a gente vai falar dos pontos 20, a gente vai falar do ponto 23, isso. Na aula de hoje, a gente vai falar tanto do ponto 20 quanto do ponto 23. Na aula que vem, a gente vai falar do ponto 24 e depois, durante acho que uns 2 meses, quase 2 meses, a gente vai falar do ponto 26. Então, assim, só para vocês saberem, ó, biofísica é um ponto que é abordado em concurso público, inclusive para vaga de ciências biológicas, tá? Essa disciplina pode parecer chata, pode parecer inútil,
Mas, ó, quem quiser fazer concurso público no futuro, preste atenção em biofísica, que dependendo do edital que vai abrir, vai ser cobrado biofísica para vocês, tá? Então, ó, nessa disciplina, conforme forem fazendo as anotações, já façam um resumo com carinho para guardar para quando vocês forem fazer concurso, tá? Porque eu sei que vocês estão fazendo biologia, mas dependendo da vaga que vocês tentarem, o que vai cair no concurso? Vai cair biofísica, tá? Ah, e antes que vocês perguntem, professora, aqui tá escrito química. Só que em biofísica, em especial na aula de hoje, a gente vai falar de algumas coisas de química também, tá? Então eu vou acabar, apesar do nome da disciplina ser biofísica, eu vou acabar adentrando um pouquinho na matemática, eu vou acabar adentrando um pouquinho na química. E também, mais uma curiosidade para quem está fazendo licenciatura acerca da nossa disciplina de biofísica, o que acontece? Para os novos licenciados, eu não sei se você sabe, mas existe uma normativa, né? Existe a BNCC que rege o que vai ser ensinado nas escolas. E assim, desde 2018, os professores devem seguir a BNCC. E a BNCC fala que os professores de ciências devem ensinar de modo integrado física, química, matemática, enfim, biofísica, bioquímica. Então, assim, só uma dica para vocês atentarem que essa disciplina pode parecer boba, mas é uma disciplina que vai voltar depois, vai fazer parte do dia a dia de vocês, tá? Em especial de quem está fazendo licenciatura. Então, só para vocês se ligarem, tá? Porque isso é bem, bem importante. Ao longo da aula de hoje, inclusive, eu vou mostrar algumas coisas que são cobradas, são bastante cobradas em concurso público, na aula de biofísica. O assunto da aula de hoje, matéria e energia, cai em concurso. Eu sou rata de concurso, eu fico resolvendo questão e eu fiquei boba que de uns tempos para cá tem aparecido muitas perguntas sobre matéria e energia. Então, só para vocês ficarem ligados, tá? Dica da professora Mari. Bom, vamos para a aula em si. Eu começo a aula de hoje, gente, perguntando para vocês qual é a composição do universo. Quem sabe? Deixa eu colocar no chat aqui. Quem sabe qual é a composição do universo? Escrevam aí para a prof. Matéria, átomos, o que mais? Gases? Gases, o que mais? Tá, depois eu vou perguntar para vocês. Vocês estão falando matéria e energia porque é o título da aula, mas o que é matéria e o que é energia, gente? O que compõe o universo? Vamos facilitar. Eu tô falando em universo, está muito amplo. Vamos pensar, vamos fazer uma coisa mais restrita. Do que são compostos os organismos, gente? Independente do organismo, tá? Pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser planta, pode ser vertebrado, invertebrado, fungo, cianobactéria. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Do que são compostos os organismos? Se você tivesse que resumir em 4 palavras, tivesse que falar só quais são os 4 componentes fundamentais dos organismos, se você tivesse que escolher 4 palavras para poder definir do que o universo, do que os organismos são compostos, o que vocês responderiam? Eu falei de física, mas tá quase quase filosofia junto na nossa aula também, começo dessa aula. Definam aí em 4 palavras, gente. O que compõe o organismo?
ou o universo, tanto faz. Vou ajudar vocês. De acordo com os biofísicos, se a gente tivesse que agrupar tudo que tem no mundo, sabe? E colocar, agrupar em palavras, enfim, se a gente tivesse que falar o que compõe o organismo, os organismos, o universo, as rochas, enfim, tudo que tem no planeta, a água, tudo, tudo, tudo. Se a gente tivesse que pensar qual é a composição fundamental do universo, a gente poderia falar em 4 componentes principais, tá? A matéria, a energia, que várias pessoas responderam, o espaço e o tempo também. Então, esses 4 componentes, eles são os componentes fundamentais do universo. É abstrato? Pode ser um pouco abstrato, mas ao longo da aula de hoje a gente vai começar a dissecar um pouquinho mais o que é essa matéria que compõe o universo, o que é essa energia, o que é esse espaço e o que é esse tempo, tá? Então, assim, esses 4 elementos, tanto a matéria, quanto a energia, quanto o espaço e o tempo, eles são considerados os componentes fundamentais do universo porque eles não podem ser substituídos por nada, tá? Por nada. Então, você não tem como substituir a matéria, você não tem como substituir a energia, você não tem como substituir o espaço, não tem como substituir o tempo. Então, é por isso que esses componentes são chamados de fundamentais. É assim, no nosso dia a dia, esses componentes fundamentais, a gente não vai falar a matéria, a energia. Em geral, a gente vai se referir a essas unidades fundamentais falando das grandezas, tá? O que são essas grandezas? Essas grandezas nada mais são do que uma espécie de unidade de medida, tá? Então, assim, quando a gente fala em grandeza, a gente está falando em coisas que podem ser medidas, podem ser mensuradas, tá? Então, assim, quando eu perguntei para vocês o que compunha o universo, algumas pessoas falaram os átomos. Tá certo também, os átomos também vão compor o universo, tá? A gente vai ver daqui a pouco que os átomos, eles são o que vai compor a nossa matéria, vai ser a unidade fundamental da matéria, vai ser o átomo, tá? Então, assim, só para vocês saberem, esses componentes fundamentais, matéria, energia, espaço e tempo, em geral, a gente vai se referir a eles usando, em geral, medidas de grandeza. Sendo que o que é a medida de grandeza? Medida de grandeza é tudo que pode ser medido, é tudo que pode ser mensurado. Esse começo de aula tá abstrato? Tá, mas calma que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais claras, tá? Coloquei aqui para vocês algumas grandezas correspondentes aos componentes fundamentais que eu já falei para vocês, né? Os componentes fundamentais sendo a matéria, energia, espaço e tempo. Em geral, quando a gente quer se referir, por exemplo, à matéria, as pessoas não vão falar matéria, as pessoas vão falar de massa. Daqui a pouco a gente vai dissecar melhor o que é massa, tá? Massa eu acho que é um conceito um pouco mais abstrato se comparado com temperatura, por exemplo, tá? Vocês não responderam, mas vocês poderiam falar, o universo ele é composto por... a temperatura pode ser considerada um componente do universo, a umidade pode ser considerada um componente, que é mais o comprimento das coisas, o tamanho das coisas. O universo ele é composto por organismos e estruturas de diferentes comprimentos, diferentes larguras. A gente tem a questão do tempo também, que acaba fazendo parte do nosso universo, embora muita gente ache que não. O tempo é um componente também, tá? A questão do ontem, hoje, amanhã. A gente vai dissecar tudo isso com calma, vocês vão conseguir entender melhor onde eu quero chegar, tá? Mas assim, só para vocês saberem, sempre que perguntarem para vocês, em linhas bem gerais, o que compõe o universo, sempre pensem em matéria, energia, espaço e tempo, tá? Tudo que compõe o universo pode ser resumido
dentro desses 4 componentes fundamentais, tá? Bom, uma outra coisa que a gente precisa saber nessa primeira aula, que a gente vai acabar usando isso em outras aulas depois, principalmente quando a gente começar a falar de movimento de onda, tá? Movimento de onda sonora, movimentação de onda luminosa. Lá na frente a gente vai falar muito, a gente vai falar sobre grandeza, e a gente também vai falar sobre grandeza derivada. Então, já anotem aí o que é, grandeza, gente, se eu perguntar para vocês daqui 5, 6 aulas, tá? Quando a gente for ter aula de bioacústica, é bem provável que perguntem para vocês o que é grandeza. Lembra, grandeza é tudo que pode ser medido. Você pode medir o comprimento, você pode medir o tempo, você vai fazer um bolo. Um bolo demora 45 minutos para ser feito. Então, você consegue mensurar o tempo, né? Você consegue mensurar a distância. Qual é a distância de Manaus a Boa Vista? 750 quilômetros, né? Essa distância é uma grandeza, você consegue medir. Qual é a temperatura que está hoje em Boa Vista? 30 graus? 32? A temperatura você consegue medir. Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza, tá? E a grandeza derivada, o que é? Quando você tem uma combinação de diferentes grandezas fundamentais, você vai dar origem a quê? A grandezas derivadas. Então, lembra? Temperatura é uma grandeza que vai se referir à energia, por exemplo. Comprimento vai se referir ao espaço. Duração em segundos de algum evento vai se referir ao tempo. Tudo isso são grandezas, tá? Que podem resumir, que podem se referir aos componentes fundamentais do universo. Quando a gente combina, por exemplo, essas diferentes grandezas, por exemplo, o espaço. Qual foi a distância que a gente percorreu? Quando a gente vai para Manaus, a gente percorreu um espaço de 750 quilômetros em 10 horas, o tempo que o ônibus vai para Manaus, né? Quando você divide, por exemplo, a distância percorrida pelo tempo, a gente pode ter informação da velocidade que você percorreu, né, até chegar para ir de Boa Vista a Manaus. Como você usou 2 grandezas fundamentais para poder estimar a velocidade, a gente fala que a gente tem uma grandeza derivada. Ela derivou das grandezas fundamentais, tá? A velocidade é um exemplo, mas a gente vai ter um monte de grandeza derivada. A maioria das medidas que a gente tem hoje são oriundas, são derivadas de grandezas derivadas. Então, sempre que você tem, por exemplo, você vai ter as grandezas fundamentais, se você faz uma combinação delas, se você vai dividir uma grandeza pela outra, vai multiplicar uma grandeza pela outra, você vai ter o que a gente chama de grandeza derivada, tá? Falei da velocidade. Um outro exemplo bem clássico de grandeza derivada é a densidade, tá? Você tem, por exemplo, a massa de uma coisa. Eu vou fazer uma compra pelos correios e esse produto que eu vou comprar, ele pesa 500 gramas, tá? Ele tem 500 gramas, mas ele é bem grandão. Qual é o volume dele, né? Se você divide a massa pelo volume, você vai chegar a uma grandeza derivada, que é a densidade. Lembrando, gente, que a massa, tá? Ela vai ser uma medida da matéria e o volume nada mais é do que uma medida do espaço, tá? Então, se você divide, por exemplo, a massa, que é uma medida de matéria, e você divide a massa pelo volume, que é uma medida espacial, você vai ter a densidade, e a densidade vai ser o quê? Vai ser uma grandeza derivada, ok? Estou explicando esses conceitos, são conceitos bem, parecem bobinhos e tal, mas a gente vai acabar usando eles ao longo das outras aulas, tá? Então, sempre que eu falar para vocês em grandeza, lembra? O que é uma grandeza? Grandeza é o que pode ser medido.
que é uma grandeza derivada? Grandeza derivada, ela deriva, ela vem, é um resultado da combinação de grandezas fundamentais diferentes, tá? Como, por exemplo, a velocidade, a densidade, enfim, tem um monte de exemplo, tá? De grandeza derivada. Eu vou deixar depois no capítulo no livro para vocês lerem. Vocês vão conseguir ter mais exemplo disso, tá? Uma outra coisa que eu preciso conversar com vocês, antes da gente entrar no assunto de matéria e energia propriamente dito, é sobre as unidades de medida das grandezas derivadas. Então, ó, se eu divido o espaço pelo tempo, qual vai ser a unidade de medida que eu vou ter? Qual é a unidade de medida da velocidade? Ou qual é a unidade de medida da densidade? Bom, para a gente poder saber quais são as unidades de medida que a gente vai usar, a gente vai seguir quem? A gente vai precisar seguir o Sistema Internacional de Unidade, tá? A gente tem várias unidades de medida que a gente pode usar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, eu vou passar bem rapidinho, tá? Só para vocês saberem que isso existe. Vou começar falando sobre as unidades de medida de comprimento, por exemplo. Lembrando que o comprimento, ele pode ser considerado, ele vai estar associado ao quem? Ele vai estar considerado vai estar relacionado, desculpa, ao espaço, né? O comprimento é uma medida espacial. A gente pode medir o espaço, por exemplo, o comprimento de um dado espaço em quilômetro. A gente usa muito a quilometragem. O que é um quilômetro? Quilômetro é 1 quilômetro tem o quê? Tem 1000 metros. Metros é outra medida que a gente usa muito. A gente também usa muito centímetro, milímetro, enfim. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro são unidades de medida para o comprimento. Lembrando que o comprimento, ele pode ser uma medida para quê? Para o espaço. O que mais que a gente vai ter unidade de medida? Além de ter comprimento, a gente pode ter unidade de massa, por exemplo, em quilo, em grama, em miligrama, tá? O que mais que a gente vai ter unidade de medida? Para capacidade, por exemplo, em litros. Em litro, milímetro, enfim. A capacidade, gente, ela também está associada ao espaço. Medida de área. A área também é uma medida que está associada ao espaço. A gente pode ter o quilômetro quadrado, a gente pode ter metro quadrado, centímetro quadrado. Volume também está associado ao espaço. Então, a gente vai ter, por exemplo, metro cúbico. A água consumida em Boa Vista, ela é medida o quê? Como que a Caero faz para cobrar quanto que você gastou de água? Ela vai fazer uma cobrança em metros cúbicos. Temperatura. Temperatura, ela pode ser medida em quê? Em Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin, tá? Professora, por que você está falando dessas unidades de medida para a gente? O que interessa a gente saber o que é uma grandeza, o que é uma grandeza derivada, o que é uma unidade de medida? Por que um biólogo tem que saber disso? Por que no concurso da SED, que eu mostrei o edital para vocês no começo, eles cobram isso? Por que eles querem que um biólogo saiba o que é uma unidade de medida? Vocês sabem me responder isso? Por que vocês têm que saber isso? Para ensinar o que mais? Ah, prof, você bacharel, não quero dar aula. Por que um bacharel tem que saber isso? Exatamente, exatamente. A Letícia falou ali da parte de ensinar, né? Isso é a primeira coisa que vem na nossa mente. Quando vocês começarem a dar aula, gente, vocês vão precisar saber explicar para os alunos de vocês o que é um quilômetro, o que é um metro, o que é a temperatura.
Eu não vou entrar nesses assuntos, tá? Por exemplo, o que é temperatura? Eu tô considerando que vocês sabem o que é temperatura, tá? Vocês já tiveram física 1, teoricamente, né? Então, mas vocês precisam saber essas coisas para vocês ensinarem. Mas e se você não quer ser licenciado, se você quer ser um bacharel, se você não quer pisar na sala de aula, por que tem que saber disso? Para a parte de pesquisa, por exemplo, se você vai ser um biólogo de laboratório, vocês estão aí se encaminhando para o 4º, 5º semestre, daqui a pouquinho vocês entram pro... eu quero trabalhar com genética, eu quero trabalhar com o professor Matheus, ou eu quero trabalhar com a professora Fabiana Granja. Quando vocês forem lá, quem for trabalhar lá no laboratório do professor Matheus, da professora Fabiana Granja, enfim, ou de qualquer outro professor, da parte de molecular, não, eu quero trabalhar com o professor Marcos Vital, lá na microbiologia. Por que vocês vão ter que saber a unidade de medida para trabalhar com eles? Acontece que quando chega um reagente para vocês, gente, vocês vão precisar muitas vezes fazer algumas correções, vocês vão precisar usar reagentes, às vezes vocês vão pegar um protocolo lá que está usando uma unidade de medida e na hora de fazer vocês vão usar outra unidade de medida, tá? Então, ou um manual, por exemplo. O manual vem lá dos Estados Unidos falando que, por exemplo, ensinando vocês a fazer um PCR, falando de como fazer um PCR, e nesse PCR todas as unidades de medida de temperatura, por exemplo, estão em Fahrenheit. Você vai precisar saber converter Fahrenheit para Kelvin. Ou alguma coisa tá lá, uma unidade de medida tá em metro cúbico e vocês querem transformar em centímetro cúbico. Enfim, no laboratório vocês vão usar muito, muito, muito essas unidades de medida. Então, assim, o que vocês precisam saber é que essas unidades de medida existem. Vocês precisam saber que se vocês precisarem fazer transformações, vocês podem usar tabelinhas como essa aqui, tá? Que eu tô mostrando para vocês, passando rapidinho. Professora, como que eu faço essas conversões? Isso é assunto da disciplina de matemática, mas assim, se vocês fizerem, por exemplo, regra de 3, coisa que eu acho que a maioria de vocês sabe fazer, vocês já conseguem fazer essas conversões, tá? Mas vocês precisam saber que essas conversões existem, e vocês precisam saber exatamente qual é a diferença de 1 metro quadrado para 1 quilômetro quadrado, tá? Para fazer essas conversões, lá no laboratório da professora Fabiana, por exemplo, ou do professor Marcos, vocês vão precisar saber essas conversões, fazer essas conversões. Professora, mas eu não gosto de genética. Eu não gosto de genética, eu não gosto do professor Matheus, eu acho o professor Matheus muito chato. Apesar que o professor Matheus é legal, tá? Para quem não teve aula com ele. Professora, eu não gosto de genética. Eu quero seguir a parte de biologia de organismos. Eu quero trabalhar com o professor Valdener. Eu quero trabalhar com o professor Rafael. Quem mais que é da parte? Eu quero trabalhar com o professor Carlos. Eu quero fazer campo. Eu quero ser um biólogo de campo. Por que um biólogo de campo tem que saber a unidade de medida? Vocês sabem, gente? Exatamente por que um biólogo de campo tem que saber a unidade de medida também? O que acontece? Quando você é um biólogo de campo, você vai ter que ir para diferentes áreas, coletar, você vai ter que fazer trilha. E aí, o que acontece? Às vezes, você olha no mapa e a pessoa vai dizer, você tem que ir numa área que tem 10 quilômetros quadrados. Se essa área tem 10 quilômetros quadrados, quantos metros será que essa área tem? Quantos metros eu vou ter que andar? Então, é por isso que vocês têm que saber essas unidades de medida também, tá? No caso do biólogo de campo, a medida mais usada vai ser medida espacial. Às vezes pode ser, dependendo se você trabalha com comportamento. Se você trabalha com comportamento, você vai usar muitas grandezas associadas ao tempo. Você vai precisar fazer conversões de segundo para minuto, de minuto para hora, tá? Por exemplo, no meu doutorado, eu fiz observação comportamental. Eu observei, eu não vou saber exatamente quanto agora, mas eu fazia observações em intervalos de 5 minutos, tá?
Eu fiz umas 600 observações, cada observação tinha 5 minutos de duração. Então, por quantas horas eu fiz observação? Quantos dias eu fiz observação? Você precisa saber fazer essas conversões, tá? Você precisa saber brincar com essas unidades de medida para poder apresentar o seu trabalho, para poder ir para campo, para poder ir para o laboratório, tá? Para poder dar aula para os seus alunos. Entendido? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa primeira parte da aula? Então, agora vamos entrar na matéria propriamente dita, né? Que é o assunto que a gente vai falar nessa aula. Agora que vocês já sabem quais são os componentes fundamentais do universo, vocês já sabem o que é uma grandeza, você já sabe o que é uma grandeza derivada, você já sabe o que é uma unidade de medida, a gente pode falar, enfim, sobre o que é a matéria. Ó, anotem esse conceito aqui, gente, que ele é bem importante, olha. O que é matéria, gente? Tudo que contém massa pode ser considerado matéria, tá? Isso aqui é questão que cai muito em VOF, em verdadeiro ou falso em concurso público, tá? Matéria é tudo que contém massa, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Se matéria é tudo que contém massa, então massa vai ser o quê? Vai ser a quantidade de matéria existente em um corpo, tá? Entendido? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, isso aqui, essa caixinha. Isso aqui é uma matéria, né? Por quê? Isso aqui contém massa, então é uma matéria. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho um lobinho desses aqui. Isso aqui tem massa. Isso aqui é uma matéria. Tá? Por quê? Ele tem massa. O que mais que eu tenho aqui do meu lado? Ó? Caneta. Caneta matéria? Nesse copo eu tenho água. Água é matéria? Água é matéria ou não? Isso é fácil, né? Exatamente. Então, assim, sempre que perguntarem para vocês, ou se vocês tiverem que explicar, lembre, matéria é tudo que contém massa. Praticamente tudo no universo é matéria, tá? Praticamente tudo é matéria. Uma coisa interessante que a gente precisa considerar quando a gente começa a falar sobre matéria é que, assim, ó, a matéria, gente, é uma característica intrínseca. Perdão, gente. A massa é uma característica intrínseca da matéria, ou seja, sempre que eu falar intrínseca é dela, tá? Então, assim, ó, a massa, gente, ela não vai se alterar independente da gravidade. Então, por exemplo, essa caneta aqui, essa lapiseira, tá? Essa lapiseira tem uma massa. A massa é uma característica intrínseca da matéria. O que isso significa? Isso significa que, independentemente da gravidade, a massa dessa lapiseira, ela seria a mesma na Terra, seria a mesma em Marte. Se eu fosse lá para o Sol, eu sei que é impossível ir para o Sol, mas se eu fosse para o Sol, qual seria a massa dessa lapiseira no Sol? Seria exatamente a mesma massa que essa caneta tem aqui no planeta Terra, tá? Então, independentemente da gravidade, gente, a massa sempre é a mesma. A massa não muda. Lembrem disso. Sempre que falar em massa, a massa, ela independe da força da gravidade. Ah, professora, eu não lembro o que é gravidade. Gravidade, gente, de um modo bem resumido, para quem não lembra o que é uma força que faz as massas serem atraídas. Por exemplo, aqui na Terra a gente tem a gravidade, né?
A gravidade que faz as coisas ficarem, por exemplo, faz uma árvore ficar no chão, que faz vocês não saírem voando por aí, tá? É a gravidade que faz com que ela é uma força, né? A força da gravidade, em especial perto do chão, ela é muito, muito forte. É por isso que as casas não voam. Oi. Uhum. E o que que você respondeu? Exatamente. Isso é o que a gente vai falar no aqui nesse próximo slide já aqui, ó. Como eu falei, a massa, gente, ela não vai mudar independente da gravidade, tá? Agora, a massa, gente, ela vai ser diferente do peso, tá? Muita gente confunde o que é massa e qual é peso. Vocês sabem, gente, qual é a diferença da massa e do peso? Você- Então, o que que acontece? A massa, ela vai ser sempre a mesma, independentemente da gravidade, tá? Anotem aí, a massa independe da gravidade, tá? Independente se a gravidade aqui na Terra é de mais ou menos 10 metros por segundo, se eu não me engano. 10 metros por segundo. A gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo. A massa vai ser sempre a mesma aqui na Terra e na Lua. Por quê? Porque a massa independe da gravidade. O peso não. O peso, ele depende da força da gravidade, tá? O peso sempre vai estar associado com a força da gravidade. Quanto maior for a força da gravidade, maior vai ser o peso. Então, tá, eu até coloquei aqui, ó. O peso, ele vai variar de acordo com a gravidade de cada local, tá? Então, lembra, a massa, ela é constante. Por quê? É constante no sentido de não variar entre locais com diferentes forças de gravidade, diferente aceleração da gravidade. A massa, anotem aí, vai ser sempre a mesma. Você tem 60 quilos, a sua massa é de 60 quilos na Terra, 60 quilos na Lua, 60 quilos em Júpiter. A massa vai ser diferente do peso, porque o peso, ele vai considerar tanto a massa quanto a gravidade, tá? Inclusive a fórmula matemática, a fórmula física de peso é massa vezes a gravidade. Então, assim, quando vocês vão, inclusive, na farmácia e vão falar, vou medir o meu peso, vocês estão falando errado, vocês não estão indo se pesar, tá? Apesar das pessoas falarem, eu vou me pesar ali na balança. A balança, gente, ela dá o quê? Ela dá a sua massa. Qual é o seu peso? No caso da Terra, o seu peso vai ser 10 vezes aquilo, tá? Então, se a sua massa é de 60 quilos, qual é o seu peso? Vai ser de cerca de 600. E a unidade de medida vai acabar mudando para Newton, né? Que a unidade de medida de peso é Newton. Então, o seu peso, por exemplo, na Terra, sempre vai ser 10 vezes maior que a sua massa. Por quê? Porque o peso depende da aceleração da gravidade. Entendido? Então, aqui eu até coloquei, ó. Na Terra, gente, você tem uma massa, né? Fazer de conta que você tem 60 quilos. Qual é a aceleração da gravidade? Qual é a força da gravidade na Terra? É de cerca de 10 metros por segundo. Na verdade, é 9,8, mas aqui eu tô arredondando, né? Então, se a minha massa é de 60 quilos e a aceleração da gravidade na Terra é de 10 metros por segundo, quando você multiplica quilos por metro por segundo, a sua unidade de medida acaba virando Newton, tá? Newton é a medida de peso. Então, quer dizer que o meu peso na Terra seria de 600 Newton. Vocês entenderam isso ou isso está muito confuso para vocês? Está muito abstrato? Tá tranquilo? Tá.
Então tá, eu tenho aqui o meu peso, então, na Terra. Qual é o peso na Lua? Na Lua, gente, a aceleração da gravidade é bem menor, tá? A força da gravidade na Lua é de cerca de 1,6 metros por segundo, tá? A gente pode até dizer que a força da gravidade é bem maior na Terra do que na Lua, tá? Inclusive, em parte por isso que quando uma pessoa vai para a Lua, ela não consegue ficar aderida ao chão. Às vezes você vê a pessoa meio que voando, né? Em geral, quando aparecem aqueles vídeos da NASA, que vão aparecer os astronautas, eles aparecem voando, digamos assim, lá na Lua. É por quê? Porque a gravidade na Lua é diferente da gravidade na Terra, tá? No caso de um astronauta que vai para a Lua, ele pesa não, qual é a massa dele? A massa dele é de 60 quilos aqui na Terra. Qual vai ser a massa desse astronauta lá na Lua? 60 quilos, né? Porque a massa independe da gravidade. O que vai variar vai ser o quê? Vai ser o peso. Por quê? Porque a gente precisa considerar que a gravidade na Lua é de 1,6 metro por segundo. Nesse caso, o peso do astronauta que foi lá para a Lua vai ser o quê? De 96 newton. Aqui eu coloquei só para vocês a título de curiosidade, para vocês saberem qual é o valor da aceleração da gravidade de outros planetas, tá? A gente vai ter aceleração da... Qual é a gravidade? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Calculem aí rapidinho, gente. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Calculem aí qual seria o peso de você. Cada um vai pegar. Qual é a massa que vocês têm? Minha massa, professora, é tanto. E eu quero que vocês me digam quanto vocês pesariam nos diferentes planetas do sistema solar. Calculem aí rapidinho para mim. 5 minutinhos. Quando vocês calcularem, me falem, tá? Newton. O menor vai ser em... Mercúrio e Marte vai ser mais ou menos igual, né? Onde vocês seriam mais pesados, eu acho que seria em Júpiter. Calculem aí e me digam se é isso mesmo. Quando perguntarem para você, gente, quanto vocês estão pesando, vocês inclusive podem perguntar, né? Depende, qual é a gravidade que você quer que eu considere? Resposta bem de biólogo nerd. Qual é a gravidade? Os outros conseguiram calcular? Vocês estão pesados, hein, gente? Então, ó, agora vocês já sabem, ó, que peso, gente, é diferente de massa. Então, ó, quando vocês forem na farmácia, vocês vão lá na Pague Menos, lá na Droga Raia, qual é a outra farmácia que tem aí? Enfim, se vocês forem em qualquer farmácia se pesar, lembrem, vocês não estão aferindo o peso de vocês estão aferindo a massa, porque a massa independe da gravidade. Já o peso depende da gravidade. Você precisa considerar
qual é a gravidade para você poder inferir o seu peso propriamente dito, ok? Bom, agora que vocês já sabem que matéria é tudo que tem massa e que massa não depende da gravidade, independe da gravidade, e que massa é diferente de peso, porque o peso depende da gravidade, vamos voltar então a falar da matéria em si. O que é a matéria? O que vai constituir a matéria? A matéria, gente, aquela matéria que contém massa, ela é constituída de quê? Ela vai ser constituída de átomos, tá? Esses átomos, gente, eles vão acabar se agrupando em moléculas, que vão acabar formando organelas. Essas organelas vão formar o quê? Vão formar a célula, que vocês estudam lá em biologia celular. Lá em biologia celular vocês estudaram as células, né? As células são compostas pelo quê? Por organelas, que por sua vez são compostas de moléculas, e essas moléculas nada mais são do que organizações ou associações de diferentes átomos. Essas diferentes células, gente, elas vão se agrupar em quê? Em tecidos. Tecidos esses que vocês vão estudar lá na histologia. Esses tecidos, eles formam os órgãos, que vocês vão estudar em anatomia. Esses órgãos formam o quê? Formam os sistemas, que vocês estudam em fisiologia. E tudo isso vai formar quem? O organismo ou indivíduo. E aí depois vocês vão estudar a ecologia, por exemplo, desse organismo, a parte genética, enfim. Tá certo? Então, o que vocês precisam saber? Qual é a unidade fundamental da matéria? O que compõe a matéria? O que vai compor é um átomo, tá? Os átomos, gente, eles começaram... na verdade, o que compõe a matéria é uma discussão antiga. Lá na antiga Grécia, gente, já era discutido o que compunha a matéria. A primeira pessoa a pensar sobre isso, sobre o que poderia compor a matéria, foi o Aristóteles. Não sei se vocês já ouviram falar desse filósofo. O Aristóteles, na concepção dele, o que compunha a matéria, os componentes da matéria, eram o ar, a terra, ar, água, terra e fogo. Os 4 elementos que compunham a matéria, para ele, eram esses, né? Só que o que aconteceu? Pouco tempo depois, essa teoria, essa hipótese do Aristóteles acabou indo por terra, porque apareceram outros filósofos, como o Demócrito e o Leucipo, que propuseram que não, que na verdade a matéria ela seria composta por quê? Por átomos, tá? Átomo seria uma partícula minúscula, indivisível. Então, assim, para os gregos, lá para o Demócrito, para o Leucipo, enfim, o mundo ele era composto por um monte dessas partículas indivisíveis chamadas de átomos. Essa ideia, gente, de que o mundo, o universo era composto por átomos indivisíveis, que os átomos eram indivisíveis, essa ideia perdurou e até hoje a gente sabe que o mundo, o universo, de fato, ele é composto por átomos. Só que, na verdade, diferentemente do que os gregos achavam, esses átomos não eram indivisíveis. Pelo contrário, os átomos, gente, eles são divisíveis. Se você pega um átomo, você consegue particionar esse átomo, você consegue dividir esse átomo em várias partes. Esses 3 senhores que eu estou apresentando aqui para vocês são 3 pessoas que contribuíram muito para a gente saber que os átomos hoje eles são divisíveis, para a gente saber quais são as partes do átomo. Esse primeiro senhor aqui é um pesquisador chamado Thomson. Esse do meio é o Rutherford e esse aqui do canto direito é o Bohr. Qual é o nome completo do Bohr? As pessoas só chamam ele de Bohr. Eu não tenho aqui o nome. Mas enfim, é o Thomson, o Rutherford e o Bohr. Tem gente que fala, o átomo Rutherford, Bohr, acham que Rutherford, Bohr é uma pessoa só. Não são, tá? Isso é uma curiosidade, mas que eu descobri também que cai em concurso público, gente.
As pessoas perguntam para vocês quem foi Rutherford, quem foi Thomson, quem foi Bohr, e eles perguntam qual foi a contribuição desses senhores. Esses senhores, eles estudaram, eram químicos que começaram a estudar como que eram os átomos, quais eram as partes dos átomos, tá? Eles descobriram que os átomos eram divisíveis e também descobriram que os átomos, gente, eles não são uma coisa tão maciça assim. O átomo não é uma pedrinha dura, indivisível. Não. O átomo, gente, é uma estrutura que, na verdade, a maior parte dela não tem massa, tá? Apesar de falar que o átomo é o componente básico da matéria e que matéria é tudo que tem massa, se você vai pegar um átomo, maior parte do átomo não tem massa. Chega a ser contraditório, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essas partes do átomo e aí vocês vão entender por que a maior parte do átomo não tem massa, tá? O átomo, gente, olha, vamos pensar que um átomo é esse grãozinho aqui. Se a gente tivesse uma lupa, se a gente tivesse a capacidade de ver o que tem dentro desse átomo, a gente ia ver que o átomo ele é composto por duas partes, tá? Uma dessas partes é o núcleo. O núcleo, gente, é a parte central do átomo, tá? E por fora, o que a gente tem? Por fora, a gente vai ter uma nuvem chamada eletrosfera, tá? Maior parte da massa, gente, do átomo tá composta onde? Tá onde? Tá no núcleo, tá? Maior parte da massa de um dado átomo tá concentrada em torno do núcleo. Na eletrosfera, a massa é praticamente nula. Bom, vamos falar algumas características mais dos átomos para vocês poderem entender melhor por que uma parte tem massa e outra não tem, né? O núcleo, essa parte central aqui, ele vai ser composto por quê? Por prótons. O que é próton? Próton é tudo que vai ter carga elétrica positiva, tá? Sempre que eu falar em próton, eu quero que vocês pensem em carga positiva. Só que o núcleo de um átomo, ele não vai ser composto só por prótons. Por quê? Porque o núcleo do átomo, ele também vai ser composto por nêutrons, tá? Sem carga. A massa de um dado átomo vai ser resultante do quê? Da soma da massa dos prótons mais a soma das massas dos nêutrons, tá? Então, lembra, você tem um átomo que tem uma massa. A massa, ela está concentrada onde? A massa daquela matéria, a massa daquele átomo está concentrada no núcleo. O núcleo é composto por prótons e por nêutrons. Prótons têm carga elétrica positiva, e nêutrons não têm carga elétrica, tá? E qual vai ser a massa desse átomo? Vai ser a soma da massa de prótons mais a soma da massa dos nêutrons. Dúvidas? Tá. Qualquer coisa, essa aula está sendo gravada, tá? Eu vou postar depois do almoço no YouTube, então vocês podem voltar e digerir com mais calma, tá bom? Bom, falei do núcleo. Lembra, a massa do átomo está onde? Está concentrada no núcleo. Núcleo é composto por prótons e nêutrons. E onde que fica a carga negativa? A carga negativa, gente, vai ficar onde? Vai ficar na eletrosfera. A eletrosfera nada mais é do que uma camada externa por onde vão orbitar os elétrons. Elétron é tudo que tem uma carga negativa. A gente poderia fazer uma analogia, gente, do Sol e do planeta Terra. O núcleo seria o Sol e o planeta Terra, ele estaria onde, né? Eletrosfera, orbitando em torno do núcleo. Então, a gente vai ter o núcleo e a gente vai ter os elétrons que vão ficar rodando em torno do núcleo, tá? Os elétrons, eles orbitam na eletrosfera. Ele vai ficar rodando, rodando. Tá certo? Bom, a gente já sabe agora o que é um próton.
que é um elétron, o que é uma carga negativa, o que é uma carga positiva. Lembrando que lá para a parte de eletricidade, vocês podem estar perguntando, né? Por que eu estou falando de elétron? Isso não é química? Mas para vocês poderem entender a eletricidade, vocês precisam saber o que é um elétron, o que é carga negativa, o que é carga positiva, tá? Bom, já sabemos então que a gente vai ter o nosso átomo, que tem o nosso núcleo, com prótons, o símbolozinho de mais aqui, e nêutrons, o N de nêutron, sem carga elétrica. Lembra, o nêutron, ele não tem carga elétrica, mas ele tem massa. O próton tem uma carga elétrica positiva e tem massa também, tá? No seu estado fundamental, gente, no estado default, digamos assim, o átomo, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Então, lembra. Aqui eu tenho um exemplo de um átomo que está no seu estado fundamental. Nesse exemplo aqui, eu tenho um átomo que tem... Cadê a seta? Ó, ele vai ter 2 prótons e 2 elétrons, né? Então, a gente pode dizer que esse átomo está no estado fundamental dele, e no estado fundamental, os átomos têm a mesma quantidade de próton, os prótons estão no núcleo, e os elétrons estão na eletrosfera, tá? Então, como a gente tem 2 prótons e 2 elétrons, a carga elétrica seria o quê? Seria 0, né? Por quê? Porque 2 menos 2 é 0, tá? Sem carga elétrica. Não tem carga elétrica envolvida aqui. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que o que acontece, gente? Na eletrosfera, a gente tem um cenário, a gente tem um meio que é muito instável. Então, o que acontece? Como a eletrosfera, lembra, a eletrosfera é onde ficam os elétrons. Como a eletrosfera, gente, ela é muito instável, o que acontece? Os átomos, gente, eles podem acabar ganhando ou perdendo elétrons com muita facilidade. Ó, tô apontando aqui com a seta o que é a eletrosfera. Essa eletrosfera, ela é instável. Então, aqui, por exemplo, agora ela tem 3 elétrons, ó. 1, 2, 3. Mas como a eletrosfera ela é instável, ela pode ganhar ou perder elétrons muito facilmente, tá? Sempre que a gente tem um átomo que começa a ganhar ou perder elétrons, a gente fala que a gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação de íons. Deixa eu escrever íons aqui. Nossa, escrever com mouse é muito ruim. Íons. Então, você já deve ter ouvido falar de íon. Para quem não sabe o que é um íon, nada mais é do que um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, tá? Ele vai ter uma carga elétrica associada, tá? Então, o que acontece? Na eletrosfera, a gente tem os elétrons. A eletrosfera é instável. Como ela é instável, ela pode ganhar ou perder elétrons, podendo levar à formação de quê? De íons. Sempre que um átomo ele vai perder muitos elétrons, se ele perde mais elétrons que prótons, gente, o que vai acontecer? Aqui, ó. Lembra que originalmente a gente tinha um átomo estável que tinha 2 prótons e 2 elétrons. Se a gente tem um átomo, aqui está o nosso átomo, ela segue com 2 prótons, mas ele perdeu 2 elétrons. O que aconteceu? O que acontece? Quando um átomo ele perde mais elétron que próton, ele vai ficar com uma carga positiva, porque ele vai ficar com mais próton que nêutron. Nesse caso, quando a gente tem um átomo que passa a perder elétrons, ele vai passar a ser o quê? Um íon, ele vai ter uma carga elétrica associada. E esse íon, gente, ele vai ter uma carga elétrica positiva. Quando ele tem essa carga elétrica positiva, ele passa a ser chamado de quê? De cátion, tá? Anotem aí. O cátion é todo aquele íon que perdeu mais elétrons que prótons.
Então, olha aqui no exemplo. Aqui eu tenho um cátion. Como que eu sei, professor, que ele tem mais prótons que elétrons? Fácil, ó, ele tem 2 símbolos de mais aqui e um símbolo de menos. Então, quer dizer que ele é um cátion, ele tem uma carga elétrica positiva, ele tem mais próton que elétron. E se a gente tem o contrário? Se a gente tem se um dado íon, ele ganha mais elétron do que próton, o que que vai acontecer? Ó, nesse caso aqui, eu tenho 3 elétrons e 2 prótons. O que que aconteceu aqui? Aconteceu que o nosso íon acabou ficando com uma carga elétrica negativa, né? Nesse caso, o nosso íon é chamado de ânion. Ai, professora, eu não entendi nada. Vamos lá. A gente tem um átomo que é instável. Se um átomo é instável e ganha ou perde elétrons, ele vai virar o quê? Um íon. Tá? Se ele está ganhando ou perdendo elétron, ele vai virar um íon. Íon tem uma carga elétrica associada. Eu tenho um íon. Se ele ganha mais próton que elétron, ou se ele perde mais elétron que próton, ele vai ficar com uma carga positiva. Então, a gente vai ter um cátion. Agora, se a gente tem um átomo que está ganhando mais elétron, está ficando com uma carga mais negativa, o que que vai acontecer? Esse íon vai ser chamado de ânion. Perguntas? Sei que... Gente, esse não foi muito desmotivado. Calma, gente, a aula de hoje vai ser a pior, tá? Não se preocupa que a aula de hoje é a mais chata, tá? Eu reconheço. Vai melhorar com o semestre. Mas, ó, essa aula de hoje, gente, eu sei, é muito conceitinho, são coisas que vocês já viram antes, mas é muito conceitinho, mas, assim, são coisas que vão ser usadas nas próximas aulas, tá? Mas as próximas aulas vão ser mais aplicadas. Hoje eu tô passando conceitos que a gente vai falar usualmente, tá? Bom, vamos seguir, então. Quais são os estados da matéria, gente? Vocês sabem? Porque eu já falei aqui o que é a matéria para vocês. Vocês já sabem que matéria é tudo que tem massa. Vocês já sabem que massa é diferente de peso. O que mais que vocês já sabem? Agora vocês já sabem que uma matéria ela é composta de átomos. Esses átomos, eles são compostos pelo quê? Eles são compostos por um núcleo que tem prótons e nêutrons e por uma eletrosfera que tem elétrons. Vocês já sabem que um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons da sua eletrosfera, se tornando um íon. Já sabemos, então, basicamente, tudo sobre a composição dele. E agora a gente vai passar a falar sobre o próximo passo. A gente já sabe, então, o que compõe a matéria, e agora a gente vai falar sobre os estados que a gente pode encontrar a matéria no universo, enfim, os estados da matéria em geral. O que vai determinar, gente, como uma matéria vai estar, qual vai ser o estado da matéria, se uma matéria vai estar num estado sólido, líquido, gasoso, enfim. O que vai determinar qual é o estado da matéria, gente, vai ser o grau de organização dos átomos da matéria, tá? Um átomo, ele pode estar muito organizado, eles podem estar muito juntinhos, ou os átomos podem estar muito separados, tá? Dependendo como os átomos estiverem organizados, a gente vai ter matérias com diferentes, em diferentes estados, tá? Ai, professora, isso é muito besta, isso é bobo. Eu sei que isso pode parecer bobo, mas no caso de quem for licenciado, vocês vão precisar ensinar isso para os seus alunos e vocês precisam entender claramente por que uma matéria pode estar em diferentes estados. E para quem é concurseiro, isso também cai em concurso público, gente. Curiosamente, tem muita pergunta sobre os estados da matéria, tá? E não é, a árvore é sólida. Não é isso que cai, tá? O que vai ser perguntado para vocês é qual é o grau de organização dos átomos de uma dada matéria que é
sólida, por exemplo, tá? Então, vocês vão precisar saber como que os átomos eles estão organizados, tá? Porque vai ser o grau de organização dos átomos que compõem a matéria que vão determinar qual é o estado que essa matéria se apresenta na natureza, enfim. O primeiro estado que eu vou falar para vocês é o estado mais comum, digamos assim, é o estado que a gente mais vê, que é o estado sólido. Sempre que a gente está falando em estado sólido, a gente precisa pensar em moléculas, em átomos, que têm um alto nível de organização, tá? Então, eles são muito, muito, muito organizados. Vamos pensar na casa de uma pessoa que é muito organizada, que põe tudo bonitinho, assim, tudo juntinho. Por exemplo, o guarda-roupa de uma pessoa que tem um alto nível de organização. Vai botar todas as roupas empilhadinhas, uma sobre a outra, né? Vai estar tudo muito organizado, tudo juntinho no armário, tá? No caso de coisas que estão no estado sólido, a gente vai ter moléculas mais ou menos assim também. Elas vão estar juntinhas e muito organizadas, bem alinhadas, bem juntinhas, tá? E quando a gente está falando em estruturas que estão no estado sólido, em matérias que estão no estado sólido, a gente também pode falar que a gente tem uma baixa quantidade de energia naquelas moléculas, tá? A gente vai ver na próxima aula que a energia ela envolve um pouco de movimentação, de agitação. Não é esse o conceito de energia, tá? A energia não é estar agitado, mas a energia envolve agitação. Então, assim, se você tem moléculas que estão muito agitadas, que elas estão se mexendo muito, estão com uma alta movimentação, elas não vão estar em estado sólido, tá? Para você ter uma matéria que está no estado sólido, você vai precisar ter um alto nível de organização das moléculas. Então, vamos fazer uma analogia com guarda-roupa. As roupas têm que estar empilhadinhas, bonitinhas, tem que ser muito organizado. E essas moléculas, elas também têm que ter pouca agitação, elas têm que estar praticamente paradas, tá? Então, assim, devido a essas características, devido ao alto nível de organização e baixa quantidade de agitação, acaba que a gente vai ter estruturas, vai ter matérias com corpos com forma definida. Por exemplo, vou mostrar de novo a lapiseira. Essa minha lapiseira aqui, ela é composta por quê? Ela é composta por um monte de átomos. Esses átomos, eles estão extremamente organizados e esses átomos estão paradinhos aqui praticamente. Isso permite que eu tenha essa forma de lapiseira, tá? Isso, gente, pode cair em concurso público na forma de verdadeiro ou falso, tá? VOF, moléculas no estado sólido apresentam um alto nível de organização e baixa quantidade de energia? Sim ou não? Isso cai muito em VOF, é incrível. Então, assim, lembrem, sempre que você tem molécula no estado sólido, muita organização, pouca energia e moléculas, corpos, matérias, enfim, com corpo ou forma definida, tá? O primeiro estado é o estado sólido. O outro estado que a gente tem é o estado fluido. O estado fluido, gente, ele pode ser dividido ou em estado líquido ou em estado gasoso. O estado líquido, ele é um nível intermediário. Por quê? Porque no caso do estado líquido, as moléculas elas têm um nível de organização intermediário, ou seja, elas não estão muito organizadas, mas elas também não estão extremamente desorganizadas. Tenho certeza que várias pessoas aí têm um nível de organização intermediário que, por exemplo, o guarda-roupa. Você tem umas roupas que elas estão meio dobradas, estão meio espalhadas, mas elas estão ali num lugar. Ou as roupas estão lá em cima da cama. Tá tudo lá meio empilhado em cima da cama, tudo meio desorganizado, mas é um nível de organização intermediário, tá? Vocês conseguem se achar naquela bagunça, né? Mais ou menos isso que acontece quando a gente tem moléculas no estado líquido. Essas moléculas vão ter um nível de organização razoável. Não é o que tu fale, nossa, que organização, mas tem algum nível de organização ali. Você consegue se achar no meio daquela bagunça.
E no caso do estado líquido, a quantidade de energia, ou seja, a agitação dessas moléculas vai ser um pouco variável, tá? Você pode ter moléculas que estão com muita energia, que se mexem muito, e vai ter moléculas que vão estar paradas, tá? Isso vai depender muito do tipo específico de matéria que você está olhando, tá? Então, a quantidade de energia é variável e o nível de organização é intermediário. Essas duas características, elas permitem que os líquidos deem origem a corpos que são considerados fluidos, como a água, por exemplo. Vamos pensar em outra coisa. Enfim, tudo que é líquido, tá? Vocês podem pensar como corpos fluidos que escoam. Por que eles escoam? Porque essas moléculas eles têm um nível de organização intermediário, tá? E elas têm uma energia variável. As moléculas no estado líquido, elas são diferentes das moléculas que estão no estado gasoso. No caso de moléculas no estado gasoso, no caso de matérias no estado gasoso, desculpa, as moléculas elas têm um nível de organização muito baixo, muito baixo. Fazendo uma analogia novamente com as roupas. Vamos pensar que se vocês têm um nível de organização extremamente baixo, vocês moram num kitnet, vamos pensar que vocês moram num kitnet, e aí você tem uma blusa que vai estar lá em cima da pia da cozinha, você tem um short que está no banheiro, a toalha está jogada no chão ali da sua cozinha, aí você vai ter uma roupa íntima que vai estar em cima da cama, vai ter outra coisa que vai estar em cima da cadeira, aí vai ter alguma coisa que vai estar pendurado na porta, vai estar tudo espalhado, sabe? Vai ter uma organização. Se você precisa achar, por exemplo, uma roupa, você não vai saber onde está. Então, no estado gasoso, acontece algo mais ou menos assim. As moléculas estão muito desorganizadas e elas são muito agitadas. Então, elas se mexem muito. Então, nesse caso, você vai ter uma matéria que vai estar o quê? Que vai estar no estado gasoso. Como, por exemplo, quando você coloca uma água para esquentar. Você vai esquentar uma água para fazer um café. Não chega um momento que a água começa a chiar, que a água começa a ferver e vai começar a subir um vapor? O que é aquele vapor que está subindo? Ou quando você está cozinhando. Você está cozinhando e começa a subir um vapor, né? Aquele vapor nada mais é do que moléculas muito desorganizadas que tem uma alta quantidade de energia. Tanto é que você não consegue pegar uma coisa que está no estado gasoso. Por que você não consegue pegar? Porque as moléculas estão muito separadas, as moléculas estão muito desorganizadas, elas têm muita energia. Então, é por isso que é mais difícil você conseguir capturar uma coisa que está no estado gasoso, tá? Então, aqui só resumindo essa imagem para vocês, olha. Aqui a gente tem primeiro uma estrutura sólida, que você tem moléculas, olha como elas estão organizadas. Elas estão organizadas e você tem uma baixa movimentação, você tem pouca energia, tá? Que permite que esse corpo ele tenha uma forma sólida, ele tem uma forma definida. Quando você tem moléculas líquidas, você vai ter um nível de organização intermediário. Por exemplo, a sua roupa tá bagunçada, mas tá tudo dentro do quarto ali. Tá um pouco em cima da cama, um pouco no roupeiro, mas tá tudo ali, mais ou menos junto. E tem o nível de agitação envolvido é variável, tá? Depende do tipo de líquido que você tá falando. E no caso do estado gasoso, o que você tem? Você vai ter os vapores, enfim, vão ser moléculas altamente desorganizadas, vão ser moléculas com alto nível de energia. Vocês podem ouvir o sinônimo, às vezes, entropia. Entropia é igual a energia, tá? Alta entropia, alta movimentação, alta agitação. Tanto é que é muito mais difícil você conseguir segurar uma coisa em estado gasoso, tá? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Bom, só para fechar a aula, eu vou falar rapidinho para vocês sobre as mudanças de estado da matéria, tá? Por quê? Quando você tem uma matéria, nem sempre uma matéria ela vai permanecer no mesmo estado sempre. Você pode ter
uma matéria que vai mudar de estado. Lembra? Quais são os estados? Sólido, estado fluido. Estado fluido, ele vai ser dividido em líquido e gasoso. Então, você pode ter mudança de estado. Você pode ter, por exemplo, uma matéria que era sólida, que ela vai virar uma matéria líquida. Quando uma matéria sólida vira algo líquido, por exemplo, um gelo, você tira o gelo do congelador e coloca no suco. Esse gelo vai começar a derreter, né? Quando esse gelo derrete, a gente está passando por uma mudança de estado chamada de fusão. O sólido está virando líquido. Agora, se você pega esse líquido, você congela, se você pega o gelo, água, perdão, coloca na forminha de gelo e coloca lá no congelador, o que, que vai acontecer? A gente vai passar por um processo de solidificação. Por quê? Porque aquele líquido vai virar sólido. O que mais que a gente pode ter? Se você tem uma água, você tinha um gelo que derreteu através do processo chamado fusão, e aí você vai usar aquela água para fazer um café. Você vai lá esquentar aquela água para fazer um café. No momento que essa matéria, essa água que estava no estado líquido, passa a virar vapor, a gente vai passar por um processo que a gente chama de vaporização. Mas um fenômeno que a gente pode observar também é o fenômeno inverso. Quando você tem uma dada matéria que estava em estado gasoso que vai virar líquido. Nesse caso, você tem a condensação. Quando que a gente pode ter condensação ocorrendo? Quando você põe uma comida para cozinhar, por exemplo, você põe a tampa da panela, né? Vai começar a subir o vapor, só que o que, que vai acontecer? Vai subir tanto vapor e aquela tampa está fechada, o que, que vai acontecer? Aquelas moléculas vão chegar na tampa, aquelas moléculas gasosas, e elas vão começar a se associar entre si. E vão começar a formar o quê? Gotinhas de água. Nesse caso, a gente fala que a gente tem um fenômeno chamado de condensação. A gente vai ter uma dada matéria que estava em estado gasoso que virou uma matéria em estado líquido. E a gente também pode ter, no caso, a sublimação e a ressublimação, que são fenômenos que ocorrem quando você tem uma dada substância em estado sólido que vira gás, ou uma substância que era um gás e vira diretamente uma matéria, enfim, alguma coisa em estado sólido, tá? Esse fenômeno aqui da sublimação e da ressublimação, ele é um pouquinho mais raro de acontecer, tá? Em geral, os fenômenos que a gente mais vai ver no nosso dia a dia vai ser solidificação, condensação, fusão e vaporização. Dúvidas? Perguntas? Vocês estão cansados, né? Estão com fome. Bom, essa primeira aula de hoje, gente, foi para situar você sobre o que é matéria. Eu fiquei falando um monte de coisa básica, coisa de física, coisa de biologia, tá? É para situar vocês. A partir da próxima aula, a gente vai ter aulas mais práticas. Vocês vão ter coisas mais cotidianas, tá? Para vocês poderem se situar melhor. Vocês lembram que eu falei que em toda aula eu ia passar perguntinhas para vocês? Pois bem, na aula de hoje eu vou querer que vocês respondam essas duas perguntas aqui, tá? Qual é a coisa mais significativa que você vai lembrar dessa aula? E como você pode relacionar o assunto dessa aula com situações cotidianas? Professora, onde que eu vou responder isso? Você vai responder isso direto lá no Classroom, tá? Professora, eu não sei postar atividade no Classroom. Eu coloquei um videozinho lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou colar no... colar no chat aqui.
prof, eu não sei postar atividade no Google Classroom. Aqui eu fiz um vídeo para vocês onde eu ensino tudo do Classroom e ensino inclusive como vocês podem ver as notas de vocês, tá bom? Essa pergunta vai estar lá no Google Classroom também, então quem não quiser escrever não precisa, tá? Quem não quiser escrever à mão agora vai estar lá. Vocês têm até segunda que vem para me entregar, tá bom? Essa atividade vale 0,36. Deixa eu botar aqui. Ai, professora, por que vale tão pouco? Lembra? Lembra que eu falei para vocês? A gente vai ter em cada aula uma pergunta, tá? Cada aula a gente vai ter uma pergunta e essas perguntas vão valer 0,36, totalizando 4 pontos, tá? 4 pontos da disciplina vão ser só com essas perguntinhas. Ai, professora, eu acho que vale muito pouco, eu não vou fazer. Lembra? Se vocês não fizerem, se vocês não responderem nenhuma pergunta, vocês são reprovados direto, sem nem chance de pré-exame. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam às aulas. Lembrando que a presença por si só também vale nota, vale 1 ponto. Responda a pergunta, tá bom? Só para fechar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Para essa aula, gente, eu usei 2 capítulos, tá? Eu usei o capítulo 2, chamado Matéria e Energia, do livro do Mourão e Abramov. E tá faltando um livro. E o capítulo 4 do livro do Hanaine, chamado de Biofísica Básica, tá? Então, esses slides eu já coloquei lá na sala de aula, na nossa sala de aula virtual. Eu já coloquei os livros, tá? Para vocês poderem usar também. As bibliografias, se vocês quiserem ler, tá lá na sala de aula. E eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento?